Nova delícia cremosa, é provar e gostar. Cerveja Antártica, a sua companhia de sempre. Beba Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Unibanco, Uniagência, o lugar onde o cliente Unibanco é mais único. 9 a 31 de julho, toda a emoção do Circo no Eldorado. O Shopping Emoção. Corpus, o iogurte diet da Danone, este afina com você. Nosso banco, o banco pra valer, informa. A seguir, Copa Total. Fé na sorte. Achou, ganhou. A loteria paulista instantânea chegou. São mais de 15 milhões de prêmios. Não tem sorteio, nem complicações. Os maiores prêmios são de 5 milhões. É só raspar e achar 6 valores iguais. Achou o mesmo valor. Uau, você ganhou. A loteria paulista instantânea chegou. Raspou, Achou. ganhou. Viaje pelos encantos e magia do Brasil. Com a qualidade Manchete Vídeo. Atenção, emissoras da rede Manchete, para o top de 8 segundos. Quem tem Bradesco sabe que pode querer mais. Quem tem Bradesco tem mais banco. Faça seguro de vida. Você nunca sabe o que vai encontrar pela frente. Top Clube Bradesco. É seguro e garante o futuro de sua família. Top Clube Bradesco. O seguro cheio de vida. Copa Total. Um oferecimento. Kaiser, a grande companhia da Copa. Bliss, a bebida saudável da Chamburci. Toda conquista merece um Bliss. Garantia por toda a vida For. As peças e serviços que você só paga uma vez. Credicar Mastercard. Peça o seu em qualquer banco associado ou ligue para Credicar. Filquitachi. Toda a emoção da Copa em suas mãos. Votorantim. Decisão de trabalhar. Boa noite, amigos. Estamos começando mais uma edição do Toque de Bola. Neste sábado, vamos falar sobre a decisão do terceiro lugar. A Itália ficou com esta posição na Copa do Mundo ao vencer a Inglaterra hoje à tarde. E, evidentemente, vamos falar também sobre a grande decisão. Argentina e Alemanha, a reedição da decisão de 1986. Naquela oportunidade, a campeã mundial foi a Argentina. Será que o título vai ser bisado amanhã ou a Alemanha, depois de 2 vezes vice-campeã, vai ficar com o título? Comigo estão aqui no Toque de Bola o Falcão e o Zagallo para falar sobre a decisão do terceiro lugar e a grande decisão de amanhã. Vamos ao intervalo e em seguida a gente volta. Quem viu a Copa na Manchete passou por todas essas emoções. Neste domingo, na Manchete, a melhor cobertura da grande decisão. Direto de Roma, Argentina e Alemanha. 2 seleções em busca do tricampeonato mundial. Frente a frente, ao vivo, revivendo a final de 86. Argentina e Alemanha. Domingo, 3 da tarde. Agora só as mulheres. Só os homens agora. Pessoal de cima. Agora só os baixinhos.
Nesta Copa, entre em campo com o melhor. Credicard Mastercard. Peça o seu num dos 47 bancos associados em todo o Brasil. Ou ligue para a Credicard. O país vive uma dúvida. Para sair dos momentos mais difíceis, trabalha-se menos ou mais? No Grupo Votorantim nada parou. Trabalho, produção, novos investimentos no Brasil. Porque a força da gente é que faz o país. Votorantim. Decisão de trabalhar. Eu ensaio mais ou menos 8 horas por dia só para aprimorar minha técnica. Mas o que nos distingue é exatamente a emoção que nós colocamos em cada personagem. E o trabalho como artista é tentar amadurecer essa emoção cada vez mais. O que eu quero é emocionar o público. Enquanto houver emoção, haverá tecnologia Philco Hitachi. Entregue-se a esta paixão. Ford Verona. Comemore com a gente os 7 anos da Rede Manchete. Participe da promoção Ford Verona na Copa 90. Escolha 7 jogos. Mande quantas cartas quiser para a Caixa Postal 3000 São Paulo, dizendo a data de cada jogo e quantas vezes apareceu esta marca. São 7 Veronas zerinho. Um deles pode ser seu. Muito bem, na sequência então do toque de bola, vamos começar falando sobre a decisão do 3º lugar nesta Copa do Mundo. Vamos aos lances principais da partida entre Itália e Inglaterra. Aí, portanto, os lances principais da partida, a vitória da Itália por 2-1 sobre a Inglaterra. Falcão e Zagallo participaram da transmissão deste jogo e fazem análise. Afinal, a Itália mereceu esta classificação na Copa do Mundo? Acho que o time da Itália, no primeiro tempo, sofreu um pouco a desclassificação. Era um time apático, um time que não estava muito preocupado em ganhar esse jogo. A Inglaterra fez um excelente primeiro tempo, jogou muito melhor. E para a Inglaterra, que desde 66 não tinha mais participado entre as 4 equipes principais da Copa do Mundo, era um jogo importante. No segundo tempo, a Itália voltou bem melhor. Talvez o Vitinho, seu treinador, tenha chamado a atenção para a importância de ser 3º colocado nesse grupo. Mas eu acho que, pelo que fez no segundo tempo, e a Inglaterra sentiu o primeiro gol da Itália, a Itália mereceu o resultado. Claro que a Itália gostaria de estar jogando esse jogo de amanhã, esse jogo importantíssimo, final de Copa do Mundo. Mas, pelo que apresentou na Copa, eu repito, mereceria um lugar, talvez no lugar da Argentina contra a Alemanha no jogo de amanhã. Vamos agora saber a opinião do Zagallo sobre o jogo de hoje. Bem, no meu ponto de vista, o time da Inglaterra perdeu um grande jogador no meio do campo, o Gascoigne, que jogou contra a Alemanha, marcando até o Matheus. Vocês devem ter observado, aqueles que puderam ver o jogo. Ele apoiou quando estava de posse da bola e marcou ao mesmo tempo quando a Inglaterra perdia a bola. Ele criou várias situações. A saída dele do time, porque ele levou 2 cartões amarelos, prejudicou muito o desenvolvimento do meio-campo da Inglaterra. A própria mudança do lateral direito, do Parker, para líbero, entrando o Steve, quer dizer, mais mudanças ainda. O próprio Pierce, que era o lateral esquerdo, saiu entrando o Dorigo. Inclusive foi até o Dorigo que deu um passe entrando pela ponta esquerda, né, fazendo cruzamento para o Plat fazer o gol. A equipe, de fato, ela desenvolveu no primeiro tempo, como o próprio Falcão falou, um bom jogo, já que a própria Itália ela veio meio abatida, mas se recuperou justamente numa atitude, numa ação falha do Chilton aos 25 minutos. Até então esse jogo estava
estava sem graça, sem disposição, e a falha do goleiro em que o Baggio, né, tirou a bola da mão dele, né, e deu a bola para o Schillaci. Schillaci fez uma confusão e o Baggio pegou a bola novamente, driblou e fez o primeiro gol. A partir desse momento, a Itália cresceu de produção e, de fato, como o Falcão falou, a equipe que merecia, inclusive, até chegar a uma final com a Alemanha. Mas é aquilo, jogou contra a Argentina e o Maradona, num dia feliz, né, acabou desequilibrando o jogo. Inclusive, eu tenho comentado o seguinte, Zagallo, que me pergunta quem é que vai ganhar, Argentina ou Alemanha? Eu digo, olha, a Argentina é um time que, e brincando, claro, meu comentário, a Argentina é um time que está, deve perder, não pode ganhar o jogo de amanhã. Por quê? Não joga 4 titulares, não joga o Caniche, o principal atacante, não joga o jogador lateral esquerdo, o não joga o Batista, não joga o Dias. Além disso, o Maradona está machucado desde o início da Copa, a Argentina com grandes problemas. Ganhou do Brasil quando ninguém esperava ganhar do Brasil. Ganhou da Iugoslávia quando ninguém esperava ganhar da Iugoslávia. E ganhou da Itália. Imagina se vai ganhar da Itália em casa, na casa da Itália. Acabou ganhando da Itália. Então amanhã contra a Alemanha deve ganhar a Argentina, né? Ô, Paulo, eu queria te situar uma pergunta em função desse jogo de hoje. O italiano tem um sentido, um pensamento, uma emoção muito semelhante ao brasileiro. Você viveu aqui na Itália, tem até hoje grandes relações aqui na Itália. O comportamento da torcida italiana depois, vamos dizer, desse fracasso na Copa do Mundo, porque se esperava a Itália, no mínimo na final, uma vice-campeã, mas a probabilidade era de expectativa de um grande campeão. Perdeu a Itália, vou dizer, o título, no terceiro lugar. O sentimento do italiano é tipo do brasileiro, assim, segundo é igual a último. Será que isso vai influir no campeonato italiano, enfim? Olha, claro que a gente estava brincando antes, acho que o grande favorito para amanhã é a Alemanha, né? Pelo que apresentou e pelo que vinha jogando, pela força que tem, e a Alemanha é o grande favorito na minha opinião. Mas em relação a isso, Paulo, é claro que a Itália esperava uma final, claro que a Itália esperava jogar contra a Alemanha, que era o grande sonho do futebol italiano. O próprio público de Bari hoje foi um público reduzido, não encheu o campo, nesse belíssimo estádio de Bari. Mas o campeonato, as pessoas já começaram a sentir o campeonato. A preocupação, o Juventus contratou grandes jogadores, os próprios jogadores que o Zagallo falou, o Gascoigne, o jogador que, segundo os jornais italianos, estaria contratado pela Juventus, que já tinha contratado o Baggio por 18 a 20 milhões de dólares, onde joga o Schillaci, que é o seu centroavante, o Marocchi, que é reserva do meio de campo da Itália, o próprio Hassler, que é o ponta-direita, meio-campista do time alemão, enfim, está com um grande time, o Milan, enfim, existe já uma preocupação do torcedor italiano com o próximo campeonato. Claro que eles estão tristes, estão sentidos, porque também tem o nosso sentimento de que não ganhou, mas merecia chegar na final, mas segundo também é quase que um último para eles. Zagallo, pelo que você tem visto, para a gente concluir essa participação da Itália, o treinador perdedor, como é que ele se sente? Você está vendo assim algum termo de comparação em relação à torcida com a Azeglio Vittini, o que acontece no Brasil? Não, a gente viu aí pela imprensa muito bate-boca, né? Com o problema dos pontas de lança, né? O Carnevale e o Vialli, né? Em que saíram discussões, pelo menos é o que a gente de fora escuta, né? Mas eu acho que o Vizzini, ele tomou uma atitude correta, achou que os dois que entraram, no caso o Baggio e o Schillaci, foram os jogadores justamente que fizeram os gols da Itália. Ele foi infeliz no jogo da Argentina, que eu acho que ele mexeu demais. E aí a grande crítica de ter tirado o Baggio, ele custou para achar uma dupla de ponta de lança. Quando achou o Baggio e o Schillaci, o sonho era um de habilidoso, aí ele tirou o Baggio e já entrou com o Vialli. Essa é a grande crítica. Ele fez muita mexida no meio de campo e tirando assim uma certa intranquilidade, né? E aí veio o bate-boca, né? E na hora que perde, todo mundo sabe que o treinador é que sempre paga o pato, né? Veja bem, ele tirou o Vialli, que era o grande jogador da seleção italiana, conseguiu, por si, Schillaci entrou bem, foi o goleador e ele manteve. Aí conseguiu, com a entrada do Baggio, dar um certo equilíbrio. Aí o Carnevale, que era o titular junto com o Vialli, saiu junto com o Vialli, e quando voltou Serena como opção e não mais o Carnevale, que na lógica seria a grande opção do Vittini. Entrou o Serena e o Mantini, que é um jogador que também, talvez seja o jogador que mais partidas não teve jogou, oportunidade. O Vialli nem no banco não teve oportunidade, é verdade. E o Ancelotti, que é um excepcional jogador, eu sei, tá bem, ele vem de operação e tudo, jogou aqueles 45 minutos iniciais, eu até estranhei
né? Porque a não continuidade desse jogador dentro de campo, pelo que ele produziu em 45 minutos. E depois ele botou o Bert, tirou o Bert, aí fez uma substituição botando o Sereno na ponta de lança, num dia que ele tirou o meio de campo de trás, botando um ponta de lança, na outra ele fazia uma situação diferente. Quer dizer, ele fez uma mescla, não sei se ele quis tirar um pouquinho cada um e fazendo um rodízio, mas com isso tirou uma confiança da equipe, tirou um conjunto da equipe, né? E a mola mestra da equipe é o meio de campo. E além disso, ele não tinha o apoio de dois jogadores de meio de campo, que era o De Napoli e o De Agostini, porque o De Agostini no Juventus era lateral esquerdo, embora tenha começado como meia esquerda, mas ele jogava com o Maldini mais pela esquerda, fazendo quase que um segundo lateral esquerdo. O De Napoli é um jogador que exerce a função de jogador de meio campo, mas também mais como lateral direito. Por quê? Porque o lateral direito da Itália, que é o Bergamo, marca o centroavante ou o segundo atacante homem a homem junto com o Ferri. Mas por quê? Qual foi? Você escutou alguma notícia? O porquê da retirada do De Napoli? Se ele vinha jogando bem? Nesse jogo, no último, né? Nesse último jogo? Parece que ele estaria com 2 cartões amarelos. Nesse último jogo. O De Napoli? Mas aí o De Napoli, também porque tá cansado. Não, me parece que ele teve uma lesão no músculo anterior da coxa direita. Esse é outro jogador que correu muito nessa Copa do Mundo. Por quê? Porque ele jogava como lateral direito e tentava chegar até o fundo marcar. Porque o Bergamo, que é o lateral direito do time italiano, junto com o Ferri, que é o zagueiro central, eles chamam de stop, marcava os dois atacantes do time adversário. Então, para não deixar aquele setor aberto, ele trazia o De Napoli para ele. Então, na realidade, ele tinha De Napoli, Bergamo, Ferri, Baresi, Maldini e De Agostini como jogadores de defesa. E quando você traz o Giannini para fazer de cabeça de área, você deixa os dois pontas de lança muito isolados. Mas hoje, por exemplo, ele tirou o Ferri e botou o Ferrara, né? E o Ferri acabou entrando, faltando 3 minutos para acabar o jogo. Se a coisa estava bem... No lugar do Giannini. Pois é, agora o porquê eu não entendo honestamente, cada treinador tem uma maneira de pensar, aliás, o porquê, qual a razão que fez da saída do Ferri, responsabilizando ele por alguma coisa? Você viu alguma notícia nesse sentido? Não. Não, o que ele se falou, agora em cima do Ferri, foi que ele tinha sentido aquelas câimbras no jogo e que ele daria um descanso pro Ferri, mas também não se justifica. Por que colocou nos últimos 3 minutos, então, né? Exatamente. Então deixa fora, coloca outro jogador no banco e não teria necessidade de entrar com o Ferri nos últimos 3 minutos. Bom, acho que está aí dissecado a participação da Argentina, o jogo de hoje. Enfim, vamos fazer um intervalo e vamos voltar para aqui começar a análise sobre a grande decisão, Argentina e Alemanha. Fique com a gente. Domingo, Ouro Preto, o aniversário de um patrimônio cultural da humanidade que pode estar com os dias contados. Você vai ver os monumentos e principais igrejas da cidade em total estado de abandono. Cristiana Oliveira, perfil da semana. Eu vou mostrar pra vocês como se dança. Gonzaguinha, um musical bem brasileiro. Por favor, prestar atenção. Vinícius de Moraes, uma homenagem especial aos 10 anos da morte do poetinha. Os momentos mais emocionantes da Copa 90 e a festa do campeão. Programa de domingo, 8 da noite. Nesta Copa, entre em campo com o melhor. Credcar Mastercard. Peça o seu num dos 47 bancos associados em todo o Brasil. Ou ligue para a Credcar. Muita gente anda investindo em papel. A Votorantim também. Numa nova unidade de papel e celulose. Numa nova área, a laranja. Na Votorantim, o investimento não para. Novas fábricas, novas usinas hidrelétricas produzindo energia. Porque a força da gente é que faz o país. Votorantim, decisão de investir. Um atleta de alto nível tem que estar, pelo menos, com uma largada razoável. Então, o que a gente está fazendo é treinando aqui em San Diego, tentando trabalhar para conseguir, na Olimpíada de Barcelona, ganhar a medalha de ouro. Enquanto houver emoção,
haverá tecnologia Philco Hitachi. A Ford e seus distribuidores lançam a melhor garantia do mercado. Garantia por toda a vida. As peças e serviços que você só paga uma vez. Mais detalhes no seu distribuidor Ford. Agora, só as mulheres. Só os homens agora. Pessoal de cima. Agora, só os baixinhos. Nesta Copa, entre em campo com o melhor. Credicard Mastercard. Peça o seu num dos 47 bancos associados em todo o Brasil. Ou ligue para a Credicard. Copa Total. Um oferecimento. Philco Hitachi. Toda a emoção da Copa em suas mãos. Votorantim. Decisão de trabalhar. Kaiser. A grande companhia da Copa. Bliss, a bebida saudável da Chamburci. Toda conquista merece um Bliss. Garantia por toda a vida For. As peças e serviços que você só paga uma vez. Credicard Mastercard. Peça o seu em qualquer banco associado ou ligue para a Credicard. Muito bem, na sequência então do toque de bola, vamos falar sobre Argentina e Alemanha, a decisão de amanhã nesta Copa da Itália. A Argentina hoje aproveitou para fazer um reconhecimento no gramado do Estádio Olímpico, onde vai ser disputada a partida final diante da Alemanha. O Estádio Olímpico de Roma começa a viver o clima da final da Copa do Mundo. Do lado de fora, as crianças esperam a ordem para entrar. Dia de ensaio geral para a festa de encerramento do Mundial. Mas é surpresa. A Argentina também quis fazer o mesmo suspense, mas na hora permitiu que a imprensa registrasse o trabalho da equipe. Reconhecimento de campo. Como de costume, foi rápido, 30 minutos. Treino apenas recreativo. Time em campo faltava um, o mais importante. O último a entrar foi Diego Maradona. Atrasado, colocou as chuteiras e se juntou ao grupo. Um dia antes da final da Copa do Mundo, a Argentina mostrou que para o jogo de amanhã não vai ficar na defesa. E o que mais se viu foi isto: bola na rede, ou quase. Apesar de todos estarem treinando, 4 pelo menos sabem que amanhã não entram no campo do Estádio Olímpico de Roma. Olarticocheia, Just, Batista e o artilheiro do time com 2 gols, Canidia, cumprem suspensão. Mas esta já não é mais a preocupação do técnico Bilardo. O que deve estar mesmo tirando o sono do treinador argentino é este time, que entrou em campo sem mesmo os argentinos terem terminado o treino. A Alemanha, que parecia com pressa. E aí, a Argentina foi obrigada a ceder espaço para quem hoje é seu maior rival. Evidente que antes de falarmos sobre o jogo, vamos conhecer então como é que foi o treinamento, o reconhecimento também da seleção alemã. Os alemães estão invadindo a Itália, só que dessa vez sem tanques de guerra. Vieram de carro mesmo e em missão de paz. Quase 2.000 quilômetros até Roma. Deixaram claro em 3 idiomas que estão sem ingresso. Trouxeram a família, trouxeram cerveja, muita cerveja. Já foram avisados que vão ter que tomar tudo isso até meia-noite, quando começa a lei seca. Aí aparecem alguns argentinos. Falam, eles não entendem nada, mas no fundo sabem o que querem dizer. Por primeira vez na história por penales. Não, tchau, Alemanha é boa. Não, vos andate. Não. Vamos ganar por Goicoechea esta vez. Por la primera vez. Maradona. Hey, Maradona! Big boy! De cá, big boy, la más grande que hay, Maradona. Enquanto os torcedores traçam seus planos do lado de fora do Estádio Olímpico, lá dentro, o técnico Beckenbauer, no famoso reconhecimento do gramado, prepara o time. Um futebol já conhecido, forte no esquema de marcação, rápido no contra-ataque e que apresenta alguns jogadores muito técnicos, como o atacante Mataus, com 4 gols.
A Alemanha apresenta o que se pode chamar de futebol competitivo, futebol produtivo. Marcou 15 gols em 6 jogos, venceu 4 partidas e empatou 2. Só que tudo isso não serve como vantagem nessa decisão. É preciso vencer ainda um último adversário. E de novo, no caminho, a Argentina. Essa é a 6ª vez em 14 mundiais que a seleção da Alemanha chega a uma final. Nas 5 anteriores, venceu 2 e perdeu as outras 3. Coincidentemente, a última há 4 anos para a Argentina. O técnico Franz Beckenbauer não admite a palavra trauma. Ele diz que o cansaço de ser tantas vezes vice-campeão é o melhor motivo para vencer dessa vez. Estão aí, então, as informações sobre a Argentina e sobre a Alemanha. Vamos aos nossos comentaristas Zagallo e Falcão, análise da expectativa para essa decisão, análise tática, técnica, do que vai ser esta grande decisão da Copa da Itália. Zagallo, começo com você agora. Bem, eu acho que Alemanha e Argentina jogaram, todo mundo sabe, há 4 anos atrás. Jogaram na altitude do México, a 2.300 metros de altitude. Lá, evidente que a Alemanha, ela não tinha uma condição igual agora, quando eu digo isso com relação ao problema altitude. Nós estamos aqui no nível do mar. A velocidade lá era impedida pelo problema de falta de oxigênio, e aí o toque de bola é muito melhor do que você jogar em velocidade, porque o jogador, você participou, eu cansei de jogar lá com o Botafogo e o Flamengo e sei desse problema, e você participou da Copa, você sabe a falta de ar que existe na altitude. Então esse é um dado, né, em que a escola argentina é de toque de bola e acabou superando, fez 2-0. A Alemanha, por incrível que pareça, chegou aos 2-2 e acabou, acho que foi o Valdano que fez o terceiro gol, né, da vitória, né? Burruchaga. O Valdano. Burruchaga Que fez o gol. O Valdano fez o segundo. Uma bobeira do meio de campo que o Maradona no meio de campo contra. Quer dizer, então acabou fazendo o terceiro gol, fez o 3-2. 4 anos depois, Bilardo contra o Beckenbauer. São coisas que acontece dentro do futebol. Sendo que agora o Maradona não é a mesma estrela de 4 anos atrás. Não está jogando aquele mesmo futebol. Mas é sempre um ponto de interrogação. Porque de repente o Maradona faz das dele. Fez contra a gente, infelizmente fez contra a gente e acabou nos tirando da Copa do Mundo. Mas eu acho contra a Alemanha, Zagallo, que contra o Brasil ninguém marcou homem-homem. Contra o Yugoslávia marcaram ele homem-homem, ele teve uma participação muito opaca. E contra a Itália ninguém marcou. O Ferri marcou um pouquinho, mas você não pode marcar a distância totalmente. Eu acho que nesse jogo com a Alemanha, o Beckenbauer vai botar alguém em cima dele. Não, pois é por isso que eu tô justamente fazendo uma comparação. Você chamou a atenção do jogo da Itália, em que, de fato, a Itália não chegava. Não era só o Maradona, não. Deixava o time da Argentina tocar e não chegavam. Esse é o aspecto que eu acho que era o cansaço físico. Eles já apresentaram contra o Uruguai isso. Apresentaram contra o time da Irlanda, que você tem 80 mil pessoas, 75 mil italianos. Se você faz aquela marcação de pressão, você de repente, as coisas acabam acontecendo com mais facilidade. Agora, quando você não tem essa marcação e a Itália não levantou o povão, porque não marcou o homem, você libera o Maradona para meter aquela bola. O Maradona pegava a bola contra a Itália e ele de repente tinha todo o campo na frente dele. Aí, com a categoria dele, com a velocidade de raciocínio, com o Canija na frente, é muito fácil ele meter uma bola. Agora, contra a Alemanha, eu duvido que o time do Beckenbauer não use uma marcação especial em cima dele. E a dinâmica de jogo da Alemanha é outra, né? É uma equipe que, no meu entender, é a equipe mais técnica dentro da Copa do Mundo. É uma equipe que sabe jogar, ela alterna, ela sabe jogar em velocidade, ela sabe segurar a bola na hora certa, o desenvolvimento dos homens de trás, do Augenthaler, do Buchwald, né? São jogadores que sabem sair lá de trás. O Bertoldi já é um jogador que se planta, apesar dele jogar na lateral,
e apoiar de vez em quando, ele não tem aquele mesmo cacuete que tem o Breno pela lateral esquerda. E ele é diferente. Exato. E ele no Roma passou os últimos no Verona e depois no Roma ano passado, ele é um jogador que marca o centroavante, é o stopper quase no Roma. Então ele está mais na marcação. Agora eu queria chamar a atenção que é uma coisa que me preocupa no time alemão, é justamente o miolo de área, porque o Beckenbauer teve dificuldade teve que chamar o Argentino, um jogador com uma certa idade, mas de muita técnica, joga mais empurrando o time, mais de centro médio, saindo, do que como livre. Então eu fico preocupado, até porque o jogador que joga no lugar do Canidia, que é o De Zotti, é um jogador de extrema velocidade. Eu sei, mas tem outro de velocidade? Tem. A time da Argentina tem o De Zotti, que é um jogador que joga do meio para a direita, ao contrário do Canidia, que se mexe um pouquinho em tudo que é lugar. Mas o De Zotti foi o goleador da Cremonese, o time da Serie A do Campeonato Italiano, fazendo 12 gols justamente usando essa velocidade. Então, eu acho que o time da Alemanha tem que estar um pouquinho atento no miolo de área, que eu acho que é o grande problema da seleção da Alemanha. Agora, você sabe que a Argentina praticamente, ela se fecha. Ela se fecha. O Maradona é um jogador que está jogando enfiado na ponta de lança. Claro que ele tem uma orientação, no caso do Belardi, é deixar ele procurar o melhor espaço para ele desenvolver dentro de campo. Porque é um jogador da qualidade dele, ele está sem pique, né? Quer dizer, não tem aquela velocidade. Então ele procura sempre se esconder atrás do meio de campo. Se esconder não, aparecer atrás do meio de campo para pegar a bola, né? Para justamente ter esse jogador que você falou, que é o De Zotti, que está substituindo o Canidia, né? Que é de alta velocidade também. Então a marcação, como eu falei, diante da seleção brasileira. Eu falei diante da seleção brasileira, foi até um debate que existiu. Eu falei, é importante marcar o Maradona porque fração de segundo que você deixa esse jogador livre, ele pode, no momento, mesmo mal tecnicamente, ele resolver uma partida. Aconteceu contra o Brasil, e eu creio que foi visto, o Beckenbauer está de olho nele e não vai deixar desenvolver. Se é uma peça importante e que sabe lançar, alguém não vai deixar de desenvolver. Eu acho que talvez ele colocasse, não sei, um Matheus na marcação. Por que o Matheus? O Matheus é um jogador que marca muito bem, mais ou menos a mesma, um pouquinho mais alto que o Maradona, então não vai ter aquela marcação do Ferri, por exemplo, em cima do Maradona, que é um jogador muito mais rápido, mas se não jogar de antecipação vai perder sempre. Agora o Matheus tem muita velocidade, é rápido, pode marcar bem, e na hora que ele sair para organizar o contra-ataque, ele vai sair sozinho, porque o Maradona não vai sair atrás dele. Agora aí é importante ter alguém, quando o Matheus sair do Maradona com a bola, alguém marcar até o Matheus voltar. Agora, o que você está falando no Matheus, eu estou achando o Matheus, por exemplo, o Gascoigne. Vamos puxar esse jogador novamente. O Gascoigne é um jogador de meio de campo da Inglaterra, que jogou contra o Matheus. Ele fez uma marcação assim, a coisa de 1 metro de distância. E o que é que o Matheus fez? Ele foi para a linha de 4 zagueiros, porque toda vez que ele se aproximava, depois que passava a divisória do campo, o Gascoigne estava ali. Ele não pegava na bola e ele não estava marcando assim, pressão homem a homem, não. Ele estava marcando a distância. Ele foi lá para a ponta esquerda, ele não teve uma ação, ele teve uma ação apagada, apesar de ser um jogador técnico, e eu me achei que ele não está bem até fisicamente, o Matheus, né? O Matheus, eu achei isso dentro de campo. Não sei se amanhã ou depois ele possa chegar, se recuperar, mas nessa partida eu achei que ele, de fato, ele se acomodou. Ele se acomodou, o Gascoigne cresceu em cima dele, a Alemanha perdeu o seu meio de campo, inclusive depois que o Hessler se machucou e que ele teve que botar o Reuter para o meio de campo. No meu entender, eu não conheço assim pessoalmente, mas a saída do Hessler, a saída do Föhler... Mas o Matheus, voltando ao assunto do Matheus, eu acho que esse jogador, pelo fato de ele ser de muita velocidade, e eu duvido que o Beckenbauer vai cometer o erro do Vitinho, treinador da Itália, tirar um zagueiro para acompanhar o Maradona, que o Maradona vai jogar lá atrás, vai tirar o zagueiro da área. Eu acho que ele vai jogar com o Matheus, talvez em cima do Maradona. Agora, porque esse zagueiro... Mas eu não botaria o Falcão, você sabe que eu não botaria o Matheus, não. Porque o Matheus, ele vai poder querer marcar, ele vai se cansar, vai se preocupar. Eu acho que podia botar até um jogador de mais velocidade, no caso, esse Hessler, que ele está com uma movimentação, não sei se deve ser bem mais novo que o Matheus, e ele dá para pegar e dá para ir. Mas esse jogador, eu acho que difícil ele vai botar, sabe por quê? Porque esse cara, ele é o jogador mais técnico desse time. Não, mas ele vai jogar quando, por exemplo, vamos supor que a bola esteja com alguém atalho. Ele vai se apresentar, ele não quer nem saber do Maradona, pô. Ele vai jogar.
Agora, ele não vem pegar, ele não vai largar a posição dele de meio campo para pegar o Maradona. Exatamente. Se o Maradona cair junto do Algantara, o Algantara vai pegar ele ali. Agora, se ele for buscar, um homem de meio de campo pode chegar. Então aí, você acha que não tem que ser uma marcação homem a homem? Não. No meu ponto de vista. Mas eu acho que, raciocinando em cima do que o Beckenbauer vai fazer, eu acho que o Beckenbauer vai botar um homem em cima dele. Você está pensando no que ele vai fazer. Eu quero fazer uma proposta para vocês dois, antes da gente fazer o intervalo seguinte. Eu aqui... Tô orientando aqui o esquema da mesa, estou olhando assim pro lado, até jogo de tênis aqui. Mas tá interessantíssimo. Agora eu quero fazer o seguinte: você é o técnico da Argentina, você é o técnico da Alemanha, tá? Então eu quero saber, não vai dizer agora. Dá pra você me dar a Alemanha? Hein? Tudo bem, não tô brincando. Não, eu quero, porque vocês estão tão entrosados, um e outro, com os dois times, falam o nome do jogador, que tá sensacional, conhecendo habilmente cada um dos jogadores de cada equipe. Então quero que você defina no próximo bloco o seguinte: como a Argentina deve jogar para tentar vencer a Alemanha. Zagallo, como a Alemanha deve jogar para ganhar da Argentina. Tá combinado? Então fique com a gente. A gente logo conhece um craque de futebol. Ele tem jogo de cintura e muita garra. E quem começa no futebol com um craque assim, tem tudo para ser um campeão. Que chute, calce esta força. Vocês vão conhecer o único investimento que conta a partir de agora com a garantia de uma regra clara de correção: a sua caderneta de poupança. Além de ser corrigida todo mês, a sua caderneta de poupança rende juros e voltou a ser totalmente isenta do imposto de renda. Caderneta de poupança. Você continua tendo as mesmas razões para poupar. Em manchete desta semana, Califórnia em chamas, o sonho vira pesadelo. Beleza, um computador na cura total da celulite. São Paulo, a volta do Dr. Fritz, um médium contra a AIDS. Um livro revela Jane Fonda, amor e sexo em alta temperatura. Alemanha ano zero, por dentro de uma superpotência. Pantanal, Cristiano Oliveira, o destino de Juma. Aconteceu. Virou manchete. Os sucessos musicais da melhor novela brasileira você encontra no LP Pantanal. Já à venda em todas as lojas do Brasil. Qualidade Block Discos. Rede Manchete, número 1 no tênis internacional. Neste domingo, Boris Becker e Stefan Edberg. Wimbledon, final masculina direto de Londres. Domingo, 10 da manhã. Houve um tempo em São Paulo em que a violência contra a criança passava despercebida. Casos como estes. Meu pai me batia, me dava chute, me dava murro, batia a cabeça dele na minha. Por isso, o governo do estado criou o SOS Criança, um serviço de atendimento telefônico pelo qual você pode denunciar maus tratos contra menores. Em 3 anos já foram apuradas aqui mais de 5.000 denúncias de violência, a maioria delas contra crianças de até 6 anos. Muitas dessas crianças são trazidas para uma das 6 casas-abrigo da capital, onde recebem o apoio de educadores da Secretaria do Menor até que cada caso seja resolvido pela Justiça. Eu prefiro morar aqui na casa-abrigo do que na minha casa. Agora que você já conhece o SOS Criança, anote o telefone: 258-2722. Ajude o governo do estado a combater a violência contra o menor. O sentido do romance, o sentido do amor, o sentido do prazer. Swing Motel, classe A, em todos os sentidos. Aqui estão seus melhores momentos na arte de bem viver. O luxo e a nobreza das suntuosas suítes do Le Moulin Motel trazem até você momentos inesquecíveis. Muito bem, na sequência então do toque de bola, eu lembrei muito aqui do Armando Marques. Teve um determinado jogo que ele entrou em campo, tal, os jogadores entraram, tal, o capitão do time tal, o capitão do time tal,
De repente ele botou a mão no bolso assim e não tinha moeda, aquela famosa moeda, né? Para jogar pro alto, tirar o tosse, o senhor escolhe o campo, o senhor escolhe a bola e tal. Aí ele disse, não tem problema, não vou pagar esse vexame, voltar no vestiário, né? E pagar uma moeda. Aí tentou falar com um dos bandeirinhos, não trouxe moeda, também não trouxe. Ele falou, mas não vou pedir também a ninguém da imprensa. Aí chamou, né? O Falcão e o Zagallo. O senhor, olha, o negócio é o seguinte, o senhor é cara ou o senhor é coroa, entendeu? Olha, vamos lá. Como eu fiz aqui agora, sem moeda nenhuma, assim, deu cara, ganhou o senhor, começa o senhor falando da Argentina. Certo. Eu já tenho a vantagem de saber que ele não vai marcar o Maradona, que é o meu jogador, homem a homem. Isso foi papo de intervalo? Já saiu. Não, ele falou antes que não ia jogar. Não. Brincadeira. Eu acho o seguinte, o Sensini vai jogar no lugar do Olarticocheia, lateral esquerdo. O Sensini era o titular, jogou na Copa América. No meio de campo não joga o Jussi, não joga o Batista, vai jogar o Trolli, que é um jogador que entrou muito bem contra a Iugoslávia, não é um cabeça de área, daqueles típicos, né? O centro médio plantado. Mas é um jogador que, contra a Iugoslávia, foi muito bem, sobe tocar bola, se apresenta, vai sair para o jogo muito mais que o Jussi, que o Batista. E na frente, no lugar do Canilha, joga o Desotti, que é um jogador de muita velocidade, então não perde em velocidade o ataque da Argentina. No lateral esquerdo, o Sensini é um excelente jogador, não tem experiência do Olarticocheia, que é um jogador que foi campeão do mundo, jogador malandro, esperto. Então, perde um pouquinho no meio de campo na marcação. Mas talvez o Maradona vai sair um pouquinho mais de trás. O que a gente sabe é que a Argentina vai jogar colado no meio de campo, tentando segurar a bola, fazer 1-2, contando com a saída do Basualdo pela direita, do Sensini pela esquerda, embora o Sensini é um jogador que tenha mais velocidade do Olarticocheia, não sei se ele vai liberar. Mas se liberar é uma boa jogada da Argentina, que é um jogador que vem bem para frente, de modo que a preocupação que a Argentina tem que ter, e aí eu entro no time dos Zagallos, vai ser a time da Alemanha, a preocupação é com a velocidade dos dois pontas de lança, quer dizer, o Feller, que está machucado, não se sabe se joga ainda, e do Klinsmann. E a entrada do Matheus, que é um jogador de muita velocidade, puxa um contra-ataque maravilhosamente bem, e aí sim, aí eu vou marcar um jogador do Zagallo, vou marcar o Breme. Eu não posso deixar o Breme jogar. Zagallo, se eu deixar o Breme jogar, você vai me fazer gol pela esquerda. Então, e o resto tem que contar naturalmente que se possa ver uma Argentina com um Maradona, isso que o Bilar tem que contar, que o Maradona esteja amanhã numa jornada de graça para ter condições de ganhar esse jogo. Porque em termos físicos a Alemanha está melhor, em termos táticos e técnicos e de motivação, porque para a Alemanha é o jogo da revanche. E a revanche pode dar a Alemanha seguramente muito mais motivada. Em poucas palavras, você definiu o seguinte: a Argentina tem que ter a preocupação de marcar jogadas no nascedouro. Breme na esquerda e o desenvolvimento de qualquer ação do Matheus. Breme na esquerda, alguém na frente do Matheus para não deixar arrancar. Para deixar arrancar. Pois é, o nascimento das jogadas. Está marcando o nascimento das jogadas, não a finalização. Isso aqui é importante, o nascedouro. Se eu marcar o início, a bola não chega na frente. Claro, então a ideia é essa. E você, da sua tática, é tentar dar uma disponibilidade de liberação ao Maradona, é isso que eu entendi? Mas sei que vai ser marcado. Sim, mas você vai tentar fazer. Porque eu... Você tentaria, como eu tentaria e acho que... Porque defensivamente o Ruggeri, o Cerizuela e o Simon, os dois, o Ruggeri e o Cerizuela marcam homem a homem. Vão marcar o Feller e o Klinsmann. Vai sobrar o Simon, que foi, para mim, talvez o ponto mais alto do time da Argentina é a marcação homem a homem, que exerce o Ruggeri em cima do centroavante adversário, que será o Klinsmann ou o Feller, e o Cerizuela, que marcará o Klinsmann, o Feller e o Simon sobrando. Essa marcação está perfeita. Aí eu acho que foi bem definida pelo Falcão, vamos dizer assim, um bem definido sistema de marcação, de desenvolvimento que a Argentina deve ter para tentar chegar a uma... E claro, explorando o Desotti em cima dos dois zagueiros centrais do time da Alemanha. Bom, Zagallo, como é que a Alemanha deve jogar para ganhar esse jogo da Argentina? Bem, o problema de ganhar, tanto o Bilardo como o Beckenbauer vão querer ganhar. Claro. O problema da Argentina, por exemplo, no caso, eu procuraria explorar o setor esquerdo da seleção da Argentina. O porquê? Está saindo o melhor jogador deles, que é o Olarticocheia. Eu não sei quem vai ser esse lateral esquerdo. Então eu posso explorar. Apesar de eu ser o treinador momentâneo da Alemanha, eu não posso escalar, no caso, o Litzbach por ali. Eu não sei se ele está bom ou não está, mas era uma boa ele, que é um jogador que sabe jogar pela ponta, tentar essas jogadas de drible para cima desse lateral. Mas nessa situação, eu colocaria o Klinsmann,
que é um jogador de velocidade, em cima do último homem, em cima do Simon, que é o líbero. Com isso, eu traria mais um jogador. Eu tiraria aquela marcação, no caso de tal Klinsmann e o Feller ou o Riedel, no caso, jogando como ponta de lança, deixando um na sobra. Eu levaria um, quer dizer, eu já obrigaria 2 a ficar marcando 1. Vai, consequentemente, toda a oportunidade que você tiver com um toque de bola, a tentar 2 em cima de 1. Claro que você não vai ficar 90 minutos dentro dessa situação. Pode explorar com mais frequência o próprio Klinsmann caindo nas costas desse lateral, abrindo o setor. Abrindo o setor, evidente, com a entrada de um Matheus pelo meio do campo, ou do próprio Regler, não sei se vai jogar ou não. Eu não sei qual é a situação. Eu, por exemplo, no caso, problema Quem deveria jogar para você, por exemplo, aí? O time ideal, você conhece bem a Alemanha, como já definiu o Falcão com relação à Argentina. Bem, eu colocaria... Bom, o goleiro seria o... Certo, seria o Ilgner, né? O Augenthaler, o Buchwald... O Augenthaler de livre. O Augenthaler de livre, o Buchwald e o Keller, os dois, back central com a zagueiro, fazendo uma marcação, no caso, são os 3 homens de trás, né? O Bertoldi e o Breme. Só que eles fazem uma inversão, O Bertoldi ele apoia pelo lateral direito, mas quando ele sente que o Buchwald foi, ou que o Augenthaler veio, ele se planta, eles invertem uma situação. E no caso, o Falcão está sabendo disso, né? Ele está sabendo dessa movimentação. Porque isso aí é importante, mas isso já está na cabeça deles. Eles sabem que quando um líbero sai, que ele fica. Porque o Breme, de fato, é o homem que mais ataca. Agora, a seleção da Alemanha, eu não posso incutir o meu pensamento, porque ela vai me contrariar. Isso é uma ideia para o terceiro jogador. Aí no meio de campo o senhor teria quem? Teria o Matheus, para você, seria o Matheus, né? O Hessler, que eu sei que você gosta muito. Né? Quem mais? Aquele Olaf Thon, ou você prefere o Bain? Quem que você preferia? Não, eu colocaria o Hessler, o Matheus, o Hessler, o Matheus e o Litzbach. Eu botaria esses 3. Esses 3, né? E na frente, no caso, o Feller e o Klinsmann. Feller e o Klinsmann. Tá. Esse seria... Falta um no meio de campo. Não, vão ganhar o jogo. Não, tem 3. 5, 10. Tu vai jogar com 5 jogadores. Não, tá certo. Agora, vem cá. Agora, você alterna a dinâmica do jogo, porque eu acho que um time não pode entrar jogando 90 minutos só em velocidade. Uma equipe, ela tem que chegar e alternar. Ela começa a tocar como se não quisesse nada, daqui a pouco ela muda a dinâmica de jogo, para poder pegar o adversário que está acostumado àquele tipo de marcação, daqui a pouco você joga uma bola em velocidade. Eu acho que esse vai ser um jogo em que as duas equipes estão cansadas, se sente isso. Claro que é uma final, mas estão cansadas, vão demonstrar isso. E esse câmbio que os italianos chamam de câmbio de marcha, que é a troca de velocidade, é fundamental. Só que eu acho que esse jogo, Zagallo, vai se definir para o time que for mais frio, time que for mais calculista, saber aproveitar os momentos decisivos e psicológicos, porque são jogos, você sabe disso, que tem momento psicológico do jogo. E aí, a hora que você dá pressão, a hora de você intimidar o adversário, a hora que eles acharem que eles não têm aquele espaço para jogar. Agora, para fazer isso, você tem que ter uma condição física que nenhum desses dois times, embora a Alemanha melhor preparada que a Argentina, mas eu acho que nenhum dos dois times tem condições de fazer essa pressão, porque de repente pode ir para suplementar. A Alemanha... Eu quero contar uma coisa aqui, peraí, que até agora o Falcão disse para mim que ele estava com medo, que ele tinha certeza que ia haver marcação em cima do Maradona. Eu não vi aí você marcar o Maradona. Vou chegar. O Maradona entrando dentro do campo de ataque, no meu entender, que quem tem que pegar é o Keller ou o Buchwald. Dependendo de onde ele cair. Eu não vou fazer uma marcação... Já definiu que não vai marcar homem a homem. Vai marcar homem a homem. Se ele cair pelo lado direito, pega o Keller. Se ele caísse pelo lado esquerdo, pega o Buchwald. Certo? Mais ou menos como fez a Itália e o Brasil. Pega aqui. É evidente que se ele vier cá para dentro do seu próprio campo, por que esse jogador vai sair daqui da defesa, atrás dele, fazendo uma marcação homem a homem, para descobrir aquele setor? Então,
o Maradona jogando dentro do seu campo não tem um perigo. O perigo é quando o Maradona entra dentro da parte do meio campo. O Falcão também definiu um negócio que eu achei interessante. Ele diz o seguinte, a projeção da Argentina pelas extremas, né? Que você quer, de repente, subir jogando pela direita ou esquerda alternada. Mas veja bem, o time da Argentina, eles utilizam muito pouco a lateral do campo. Porque eles não têm aquela jogada forte pelas laterais. Eles têm, quando o Cani joga para a direita, quando o Cani joga para a esquerda. Então a jogada forte não joga nesse jogo, era o Canidia ou na direita ou na esquerda. E eles não têm aquela jogada de fundo de campo em velocidade. Eles têm quando chega todo o time, alguém passa, mas não é uma jogada forte da Argentina na lateral. Tanto é que eu jogo tudo no meio. A grande jogada é o Maradona metendo uma bola pro Desotti amanhã. O Maradona tentando entrar driblando. Pois é, por isso que eu digo, o Beckenbauer, no caso, eu colocaria o Maradona estando perto. Quem estiver perto dele, meu filho... Tem que segurar. Você conhece a mosca no boi? Conhece a mosca no boi? Fica dando com o rabo assim? É a mosca no boi. A mosca no boi, é sério, você pousa em cima, acabou. Você é o homem que vai articular, que é o homem que desequilibra, o homem que faz tudo. Então, aonde ele estiver tem um. Então, eu falei no Trollio, mas eu não sei se eu colocaria o Trollio porque é um jogador de habilidade, mas eu não sei se ele não vai sair jogando um Caldeirão também na frente da zaga no lugar do Justi. Isso é tudo no terreno das porque a gente não sabe qual é o time que vai entrar. Agora, eu queria deixar claro, vocês sentiram, né? Dentro da expectativa, a gente não tem ainda a definição do time, há possibilidades de mudança na Argentina, na Alemanha. Agora, veja bem, a cabeça de dois experientes, né? O Zagallo com toda a sua bagagem, o Falcão. A expectativa para esse jogo é, sem dúvida alguma, de marcação, de muito respeito, de lado a lado. Ninguém, como treinador, teria a ousadia de arriscar nada a não ser uma marcação, seriedade de encarar o adversário sem sair naquela de repente, para cima. Mas veja bem, isso aqui é o início de... Depois, aí você deixa a criatividade do jogador. Claro, a variedade também da qualidade de desenvolvimento da equipe da Alemanha, do seu meio de campo, é muito maior de criação do que o da Argentina, no meu ponto de vista. Então, por isso que eu acho que existe uma vantagem da seleção alemã sobre a seleção da Argentina. Agora, eu nunca vi um treinador perder um jogo no papel, né? E nem no quadro dele. Mas isso é um negócio interessantíssimo, foi sensacional essa questão de vocês dois, para sentir como é que se sente, para se ver como é que se sente um treinador véspera de um jogo e um analista, né? Um comentarista vendo as perspectivas de uma partida. Vamos para o intervalo e a gente seguida volta. Mãe, que saudade. Telêmaco, filho de Ulisses. Você tá querendo me enlouquecer? Um jovem atormentado. Eu falei com o espírito da minha mãe. Suspeitando do próprio pai. Esse homem é um assassino ou não? Sofrosine. Você me cansa. Mulher de Ulisses. Sofrosine? Quer dizer prudência, em grego. A mulher do papai virou seu novo símbolo sexual? O pivô de um conflito entre pai e filho. Vocês estão ficando loucos. Telêmaco e Sofrosine. Inexplicavelmente contagiados por uma mistura de ódio e amor. Você tira os óculos como quem tira a roupa. O Canto das Sereias. Minissérie em 8 capítulos, inteiramente gravada em Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Estreia, dia 16. Agora, as mulheres. Só os homens agora. Pessoal de cima. Agora, só os baixinhos. Nesta Copa, entre em campo com o melhor. Credicard Mastercard. Peça o seu num dos 47 bancos associados em todo o Brasil. Ou ligue para a Credicard. Açúcar e álcool. Aço e equipamentos pesados.
tecidos, cal, papel, refratários, corretivos de solo, energia, papel transparente, fibras e produtos químicos, zinco, alumínio, cimento. A empresa que faz esse mundo de produtos é do Brasil. Votorantim, decisão de produzir. A Ford e seus distribuidores lançam a melhor garantia do mercado. Garantia por toda a vida. As peças e serviços que você só paga uma vez. Mais detalhes no seu distribuidor Ford. Congratulations, your VCRs arrived. Parabéns, chegou o seu videocassete. Instructions in English, instruções em inglês. Por isso ele vem com uma professora de inglês. Choose one finger. Se você fala português, seu videocassete é Philco Itachi. O único com instruções na tela na nossa língua. Videocassete é Philco Itachi. Rewind. Ok. Nesta Copa, entre em campo com o melhor. Credicard Mastercard. Peça o seu num dos 47 bancos associados em todo o Brasil. Ou ligue para a Credicard. Comemore com a gente os 7 anos da Rede Manchete. Participe da promoção Ford Verona na Copa 90. Escolha 7 jogos. Mande quantas cartas quiser para a Caixa Postal 3000 São Paulo, dizendo a data de cada jogo e quantas vezes apareceu esta marca. São 7 Veronas zerinho. Um deles pode ser seu. Copa Total. Um oferecimento. Garantia por toda a vida Ford. As peças e serviços que você só paga uma vez. Credicard Mastercard. Peça o seu em qualquer banco associado ou ligue para a Credicard. Philco Itachi. Toda a emoção da Copa em suas mãos. Votorantim. Decisão de trabalhar. Kaiser, a grande companhia da Copa. Bliss, a bebida saudável da Chamburci. Toda conquista merece um Bliss. Muito bem, na parte então final do nosso programa, tema livre pro Falcão, pro Zagallo falarem o que quiserem. Falcão. Eu acho que esse jogo de amanhã não se reúne, na minha opinião, as duas melhores seleções dessa Copa. A Alemanha, sim, a melhor seleção disparada, depois a Itália. E a Argentina, que tem seus méritos, porque teve uma comissão técnica extraordinária, uma união, uma comissão que se conhece há mais de 20 anos. Então, dificilmente você vê uma polêmica nesse grupo. Se teve, e talvez isso é um dos fatores principais. A tradição argentina, a garra argentina, e um jogador chamado Maradona, que não está fazendo um grande mundial, mas que está jogando naquele setor determinante do campo. E o fato do Maradona não estar jogando, se criou muita polêmica em si. Maradona não está bem, Maradona está com problema. Isso condicionou muito o adversário. Tanto é verdade que nenhum jogo, a não ser contra a Iugoslávia, ele foi marcado homem a homem. Nos outros jogos, todo mundo, todos os treinadores achavam que Maradona não ia estar bem, não ia marcar. Então o Maradona acabou jogando praticamente sozinho essa Copa, sem nenhuma marcação. Então esse condicionamento que o Maradona não está bem, e se consequentemente Maradona não bem, a Argentina não vai chegar. E outro aspecto importante foi a derrota contra a República dos Camarões. A Argentina foi muito mal. E naquele jogo, todo mundo tirou a Argentina como um dos prováveis finalistas dessa Copa. Ninguém se preocupou mais com a Argentina, e a Argentina não teve mais o estresse de ter a responsabilidade de jogar como um campeão. Porque na realidade a Argentina era um campeão, porque a Argentina ganhou em 86 o Campeonato Mundial. Então não foi dada à Argentina a responsabilidade de responder dentro do campo como campeão, depois daquele jogo com a República dos Camarões. Isso deu a eles a tranquilidade de jogar correndo por fora. Então também foi um fator importante. Mas amanhã joga Argentina e Alemanha. Eu acho a Alemanha numa condição melhor, acho a Alemanha que pode ganhar, mas tem que respeitar a tradição argentina, essa grande comissão técnica e um time que tem um jogador como Maradona. Bom, vamos agora então saber a opinião do Zagallo, né? A participação dele no final do programa. Bem, eu não podia deixar de tecer elogios à seleção que eu sempre apontei, desde que começou a fase das eliminatórias, como uma das principais, ou a principal candidata ao título para campeão de 1990. A Alemanha, a seleção dirigida
pelo Beckenbauer, em que ela deu demonstração desde o seu primeiro jogo. E, no meu entender, a melhor partida que eu tive a oportunidade de ver foi Alemanha e Colômbia. A Alemanha enfrentando uma escola sul-americana, eu já tive a oportunidade de falar, ela se embaralhou toda dentro de uma marcação da tática do impedimento. Vai enfrentar agora a Argentina, que joga diferente, joga a europeia, joga com líbero, em que ela está acostumada a se defrontar pela Europa toda, dentro das Copas de Seleções. Quer dizer, não há um problema maior nesse aspecto. Eu só quero que a Alemanha e a Argentina possam reeditar amanhã, no Olímpico, aquela sensacional partida que foi disputada entre as próprias seleções da Argentina e da Alemanha no México, em que me traz assim saudades. Se puderem reeditar, eu acho que vai ser um fecho de ouro a Copa do Mundo de 1990, porque até então não houve um jogo assim sensacional. E a Argentina e a Alemanha demonstraram em 1986 que de fato foi o melhor jogo disputado. E eu espero que isso ocorra aqui na final da Copa do Mundo. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Toque de Bola, lembrando a você que neste domingo, a partir das 2h30 da tarde, a transmissão da grande final entre a Argentina e a Alemanha. E desde cedo, nossa reportagem estará com flashes direto do Estádio Olímpico, a chegada das torcidas, a chegada dos dois times da Argentina e da Alemanha, a cobertura completa desta grande final da Copa da Itália. Está combinado? Então, uma boa noite para você e fique com a gente. Votorantim, decisão de trabalhar. Kaiser, a grande companhia da Copa. Bliss, a bebida saudável da Chamburci. Toda conquista merece um Bliss. Garantia por toda a vida For. As peças e serviços que você só paga uma vez. Credicar Mastercard. Peça o seu em qualquer banco associado ou ligue para Credicar. Filquitache. Toda a emoção da Copa em suas mãos. Circuito Internacional de Tênis. Boletim informativo Torneio de Wimbledon. Oferecimento. Touring, bom negócio ser sócio de um clube 24 horas. Votorantim, decisão de trabalhar. Colinos, a deliciosa proteção refrescante do flúor para os seus dentes. Sul América, com assistência 24 horas. Salve-se quem tiver. Isqueiro Cricket. Esse não falha. Promoção Rede Manchete e Coque Tavares. O Touring trabalha 24 horas por dia. A maior frota do Brasil atende você dia e noite em qualquer lugar. A hora é essa. Seja sócio do Touring. Bom negócio ser sócio. O sabor que dá prazer e a certeza de viver. Com um sorriso super branco e a sensação refrescante de Colino. Gosto refrescante. Colino. Colinos, hálito puro com a deliciosa proteção refrescante do flúor. Touring não tem período de carência. No ato da compra, você já tem direito a todos os serviços. Comprou, usou, não perca tempo. Seja sócio do Touring. Bom negócio ser sócio. Boa noite. A veterana tenista Martina Navratilova tornou-se hoje a mais vitoriosa das mulheres a conquistar o título do torneio de Wimbledon. A tcheca, naturalizada americana, estava empatada em número de vitórias no torneio com Helen Wills-Mudd, com 8 títulos. Com a vitória de hoje sobre a americana Zina Garrison por 2-0, parciais de 6-4 e 6-1, Martina Navratilova disputou a sua 11ª final no All England Club.
Neste domingo, a partir das 10 da manhã, você acompanha ao vivo aqui na Rede Manchete, direto da quadra central do All England Club, a final masculina entre o alemão Boris Becker, atual campeão de Wimbledon, e o sueco Stefan Edberg, repetindo a final do ano passado, vencida pelo tenista alemão. Para você, uma boa noite. Açúcar e álcool, aço e equipamentos pesados, tecidos, cal, papel, refratários, corretivos de solo, energia, papel transparente, fibras e produtos químicos, zinco, alumínio, cimento. A empresa que faz esse mundo de produtos é do Brasil. Votorantim, decisão de produzir. Sul América Saúde apresenta Dr. Kilder. Não se preocupe, sua filha está bem. Ah, sim. Felizmente ela tem o Sul América Saúde. Ligou para o plantão salva-vidas 24 horas e a trouxeram para cá. Bom dia. Bom dia, doutor. Eu queria saber se conseguiu... Se conseguir falar com sua mãe? Ainda bem. As coisas ficam bem mais fáceis com o Sul América Saúde. Sul América Saúde, a maior proteção que sua saúde já teve. Circuito Internacional de Tênis. Boletim informativo Torneio de Wimbledon. Oferecimento. Turing, bom negócio ser sócio de um clube 24 horas. Votorantim, decisão de trabalhar. Colinos, a deliciosa proteção refrescante do flúor para os seus dentes. Sul América, com assistência 24. Salve-se quem tiver. Isqueiro Cricket, esse não falha. Promoção Rede Manchete e Coque Tavares. Amsterdã, o que é o Hair Club? Hair Club é a mais avançada técnica de tratamento capilar da América Latina. Então, vamos conhecer o Hair Club. Processos altamente modernos e especializados no tratamento e no combate à queda dos cabelos, caspa, seborreia, micose, oleosidade, cabelos anêmicos e traumatizados e cirurgia plástica da calvície. Hair Club, seu cabelo, sua personalidade. Hair Club. Pantanal, os caminhos da sobrevivência. Qualidade Manchete Vídeo.